E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar aqui resolvendo a questão 27 da prova de Física do IME desse ano, né? No caso, 2026. Então, vamos lá, né? Basicamente, né, resumindo aqui a questão, ele deu essa cunha de massa M, ele deu essa massa Mzinho, que está sobre a cunha, né? E bem aqui ele diz que não tem atrito nem entre o bloco e a cunha, nem entre a cunha e o solo, né? Isso é bom. E ele quer a tangente do vetor velocidade do bloco no eixo X. Bom, eu fiz aqui a imagem, certo? Desenhei aqui a imagem. E a primeira coisa que a gente tem que observar é que a cunha, ela claramente vai para trás. Ah, por que ela vai para trás? O bloco, ele vai ter a tendência de entrar no plano. Até porque ele vai querer exatamente a tangente desse ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar de θ. Ele vai querer exatamente esse θ, né? No caso, a tangente dele. A velocidade desse bloco ele vai tender a entrar no plano. Por quê? Vamos verificar aqui. O bloco, a tendência do bloco é descer no plano, certo? Mas não tem atrito né, entre o plano e o bloco, e também não tem atrito entre o solo e o plano inclinado. Então, esse cara vai descer e esse cara vai vir para cá. Perfeito? Então, de modo geral, o que a gente pode escrever? Isso aqui. Esse cara vem para cá. E decompondo a força aqui, a força não, né? A velocidade. Decompondo a velocidade, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Essas duas velocidades aqui. Certo? Velocidade, né, que é o emissão. Velocidade índice emissão, velocidade índice mzinho em x e velocidade índice mzinho em y. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer agora? Né? O que é que eu estou pensando em fazer agora? Eu estou pensando em fazer conservação da quantidade de movimento. Mas onde? Claramente no eixo X, né? Porque a força resultante externa no eixo X, vamos escrever, força resultante externa no eixo X. Força resultante externa no eixo X, eu escrevo ela como o dq dt no eixo X. Ou seja, no eixo X tem alguma força externa? Não tem. Por quê? Vai ter normal aqui, certo? Vai ter um pezinho para cá. A única força externa que vai ter é em Y, que é o peso, né, exatamente de mzinho. Em X não vai ter. Por que não vai ter? A normal ela é força interna, porque a força normal é exatamente a força que o bloquinho vai exercer em emissão, certo? Então é força interna. É a força interna entre os dois, certo? Então eu posso dizer que em X a força resultante externa é igual a zero, né? E se eu tenho uma derivada de alguma coisa dando zero, eu posso afirmar que essa coisa é constante. Constante igual a zero. Perfeito. Então, agora a gente acabou de descobrir que a quantidade de movimento do sistema em x é igual a zero. Logo, o que a gente pode escrever aqui, né? A gente pode escrever que mzinho v... Opa! Mzinho... Eita! Mzinho v... Mzinho x mais emissão v emissão é igual a o vetor zero, certo? Então, daqui eu vou isolar o mzinho. Mzinho x é igual a menos emissão por mzinho v emissão. Perfeito. Então tá aqui. Essa aqui vai ser a nossa primeira relação. Eu vou destacar aqui 1.
Agora eu vou utilizar um fato para poder justamente conseguir achar a nossa velocidade de mzinho em relação a mzão, né? Vou começar a utilizar a velocidade relativa, ok? Então, se eu desfazer aqui nossos componentes, a gente vai ter exatamente uma componente aqui, certo? Que eu vou deixar até um pouquinho maior. Essa velocidade, a gente caracteriza ela como v de mzinho em relação a mzão. Porque é exatamente a velocidade do mzinho que está andando no plano mzão. Então, por composição de movimento, a gente pode afirmar o seguinte: v de mzinho a mzão é igual a v de mzinho em relação à Terra mais o v da Terra em relação a mzão. Eu fiz apenas uma composição de movimento para poder conseguir transformar em variáveis que eu conheço. Por exemplo, essa e essa. Certo? Então vamos lá. A gente pode escrever o que aqui, né? A gente pode montar o seguinte esquema. Esse cara bem aqui, ele é menos o v de mzão em relação à Terra. Certo? E mzão em relação à Terra é exatamente esse vetor aqui. Então, se a gente for escrever aqui no plano vetorial, não é bem plano vetorial não, mas eu vou chamar assim. A gente vai ter isso aqui, ó. Olha que massa. A gente vai ter esses vetores aqui, né? Só para a título de curiosidade, esse v mzinho em relação à Terra, teoricamente não, né? Seria a velocidade que o bloco mzinho faria se o plano estivesse 100% parado, né? Então seria a velocidade perpendicular, perpendicular não, paralela a esse plano, certo? Então vamos lá. Aqui, esse vetor aqui, ele vai ser v mzinho em relação à Terra. Esse vetor bem aqui, esse daqui, né, vai ser o nosso v mzão, perfeito? V mzão em relação à Terra, que é exatamente o nosso mesmo v mzão, certo? E o outro, o que falta, né, é o v mzinho em relação à Terra, certo? Só que antes eu tinha feito uma decomposição dele, né? Então vou deixar bem aqui os vetores da decomposição dele. Os vetores, perfeito. Olha que bonito. Tome aqui, tome aqui. Esse daqui é o ângulo θ que a gente quer. E esse daqui é o ângulo alfa. Olha que legal. Então, esse aqui é v mzinho em relação a mzão. Esse aqui é v mzinho em y. Esse aqui é v mzinho em x. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer duas coisas aqui, né? Primeira coisa, tangente de alfa. A gente pode usar esse triângulo aqui, né? Ele é um triângulo retângulo. Então, tangente de alfa. Tangente de alfa vai ser exatamente quem? Vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não vou escrever mais o t, tá bom? Porque se eu escrevo só assim, já é pressupondo que é em relação à Terra. Certo? Porém, a gente tem que admitir um sistema aqui, né? Sistema não, a gente tem que admitir uma direção. Por quê? Esse cara aqui, ele é v mzinho x e ele está apontando para a direita. E esse cara aqui, ele é v mzão. Esse cara aqui, ele é v mzão e está apontando para a esquerda. Opa, mas não era para ter sinal diferente, né? Calma aí, a gente vai admitir agora o sinal.
eu vou dizer que para cá e para cá a gente vai ter um sinal positivo, beleza? Para cá e para cá vai ser um sinal positivo. Então, o nosso querido VMzão vai ser negativo. Perfeito. Então, a gente vai poder escrever o seguinte, em módulo Vmzinho y por Vmzinho x mais Vmzão. Beleza, vamos deixar aí parado. Agora, a outra é a tangente de θ. Tangente de θ vai ser quem? Vai ser o nosso Vmzinho y sobre o nosso Vmzinho x. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Opa, eu botei mais aqui, né? Tô ficando louco. É menos. Menos. Ah, quase, hein? Então, a gente pode tirar o que daqui? Vmzinho y é igual a Vmzinho x tangente de θ. Aí eu vou substituir esse cara bem aqui em cima, certo? Substituir esse cara bem aqui em cima. Substituindo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter Vmzinho x tangente de θ sobre Vmzinho x, certo? Menos quem agora? Menos esse cara aqui, certo? Que inclusive eu até isolei o contrário aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter aqui, ó. Vmzão igual a menos mzinho sobre mzão Vmzinho x. Fazer assim, melhor. Que eu só isolo o mzão. Então, vai ser menos. Aí lá já tinha um menos. Com mais, com menos, fica mais. Então, mzinho por mzão Vmx. Assim, a gente vai poder cancelar os Vmx, certo? Possibilitando a seguinte resposta. Tangente de alfa igual a tangente de θ 1 mais mzinho por mzão. Logo, a gente vai ter que tangente de θ, que é exatamente a tangente que ele quer, certo? É igual a 1 mais mzinho por mzão vezes a tangente de alfa. Perfeito? É exatamente isso daqui que a questão quer. Então, basicamente, essa é a questão do IME, né? Que a gente consegue achar exatamente letra B, né? Então é isso. Essa questão é uma questão muito boa, certo? É uma questão que, se você tiver paciência, você consegue resolver, beleza? É uma questão trabalhosa? É. Por quê? Precisa de conceito, muito conceito. Por exemplo, saber que a velocidade desse cara aqui, ele não vai ser paralela ao solo, e sim perpendicular não, né? Foi mal. E sim entrando no plano, né? Você precisa ter essa noção já. Ah, isso aqui, eu não sei isso aqui. Essa aqui é a definição de força, certo? Newton definiu a força resultante sendo a derivada da quantidade de movimento pelo um determinado tempo, né? Enfim. E essas são certas coisas que você só vai vendo com o tempo, né? Então, sempre é bom aprimorar, né? Aprender mais, para poder conseguir ganhar essa manha de resolver questão, certo? Então é isso. Basicamente essa foi a questão, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.